Olá! Geralmente me chamam de Kill e eu descobri o motivo. E é um motivo tão surreal que eu acho que não vale nem a pena dizer nesse vídeo. Eu vou deixar pra dizer no próximo. A questão é que em um dos vídeos passados eu reagi ao caso do Janiel, que na minha humilde opinião é um dos relatos de OVNIs mais reais. Eu acho que essa é a palavra. Convincente, interessante. Bom, tem algumas palavrinhas aí que dá pra gente usar. Mas a questão é que se você não conhece esse caso, hoje você vai conhecer. No vídeo passado que eu reagi a esse caso, eu recebi um comentário dizendo que você precisa ver o vídeo do canal Distopia. É um bom canal. Assista aqui, pelo amor de Deus. Caso Janiel. E o que eu tô fazendo agora? Exatamente. Reagindo a esse incrível vídeo. O link do canal do Distopia vai estar na descrição desse vídeo. É um vídeo com muitas e muitas visualizações. Então, por isso, eu suspeito de que é um vídeo muito bom. Vamos dar play. Estamos à procura dos ETs. 2008. Foi por aqui que ele apareceu, foi? Caralho. Aqui é? Por ali? É aí mesmo. A casa da rodeia. Vamos chegar. Tá ali. Ó, no vídeo passado não tinha essas imagens, não. Aí uma pessoa puxa um aparelho da boca e enfia na criança, mete na criança. Segundo ele contou, né? O fato aconteceu aqui tá acontecendo. O Janiel, que no caso é o garotinho, bom, de acordo com o relato, ele disse que o alienígena tava com uma espécie de canivete na boca. Ele agarrou o braço dele, se não me falha a memória, pegou o canivete e cortou a parte do sovaco. E sim, eu falo sovaco e não axila. Eu sou a avó da criança. Ah, como é o nome da criança? Aí a criança que foi cortada por o homem do disco se chama Janiel. Foi um caso que Era o segundo dia de novembro de viralizou na 2008. E os irmãos e primos, Janiel de 6 anos, Tio Max de 10 anos e José Felipe o nome do garoto é Tchumak. de 8 anos, estavam aproveitando o dia de sol na cidade de Itarema, Ceará. Eles estavam brincando próximo à fazenda em que moravam com seus pais e avós. O pai de Janiel e Tchumak, o senhor Raimundo, costumava sair bem cedo todos os dias para trabalhar na cidade. Por conta disso, as crianças ficavam com os avós na fazenda, que era bem distante do centro da cidade. A casa em que eles moravam era desprovida de energia elétrica, e eles não tinham acesso à televisão, muito menos a celulares. Que inclusive foi uma das dúvidas que eu tive no primeiro vídeo. Um dos comentários, um rapaz disse: ah, mas o Janiel provavelmente assistia televisão, filmes, e aquilo ficou na cabeça dele. Só que claramente se tratava de uma família humilde. Como foi dito aí, não tinha televisão, não tinha energia elétrica, se eu não me engano nem água tinha. Eu só tinha que buscar no poço. Era uma situação bem complicada. E se tivessem, também não haveria sinal. Era um local completamente isolado. A cidade de Itarema fica situada no litoral do Ceará. E os moradores daquela região viviam em circunstâncias muito semelhantes à das pessoas do Maranhão e do Pará, vitimadas por OVNIs na década de 70. Além do cenário, o contexto social e econômico era outra semelhança. Aqui também temos uma população muito pobre e isolada, sem acesso à energia elétrica, e que sobreviviam em sua grande maioria da agricultura familiar e do extrativismo. Agora vamos somar outras coisas. É uma família que, como foi dito, vivia em situações precárias. Muito provavelmente também a educação daquele local, não especificamente da casa do Janiel, do local que eu digo as redondezas. Não dá pra gente apostar que a educação dali era excepcional. O que me faz desconfiar mais ainda que foi um caso orquestrado, que foi alguém que construiu um roteiro, instruiu o garoto a mentir, criar uma história. É complicado, cara. Mesmo estando distantes no tempo há mais de 30 anos, essas duas histórias têm suas semelhanças e uma estranha coincidência que eu falarei em um momento mais oportuno. O que houve comigo? Você? Mas voltando para Janiel. Já era fim de tarde e o céu já estava avermelhando quando Janiel, Tchumak e José ainda estavam brincando no mato. De repente, Janiel percebe um pequeno ponto de luz no céu, fazendo movimentos estranhos. Ele logo avisa o seu irmão e primo, mas eles não dão muita importância. Hipnotizado pelo objeto estranho no céu, no qual jamais tinha visto algo parecido, o jovem Janiel segue em sua direção para descobrir o que era aquele misterioso objeto que pairava sobre sua cabeça. Mais tarde, todos descreveriam esse objeto como uma bola de fogo no céu.
Minutos depois de Janiel se afastar, Chilmack e José ouvem um chiado semelhante a uma chuva. E logo depois, um forte vento começa a invadir o ambiente. A ventania era tão forte, com esse vento aqui, era eu e o Felipe. Aí eu saí Caralho, o Schumacher, então, ele era mais velho? Eu saí correndo. Aí também ele era gritando pra gente socorrer lá, né? Eles correm em direção a uma árvore. E lá do alto, em cima dos galhos, percebem que Janiel está caído no chão inconsciente a apenas alguns metros. Uma coisa que comentaram também foi sobre um suposto abuso, como se isso tivesse acontecido com Janiel, e toda essa construção envolvendo aliens, nave, luz, foi algo que a mente dele projetou pra, quem sabe, driblar esse trauma. Só que aí tá dizendo que tinha mais gente, se não me engano 3 pessoas, enfim, como eu falei, na minha opinião é um relato bem interessante, cara. E a pequena bola de fogo que estava distante no céu, também. agora estava muito maior, e fazendo movimentos agressivos em cima do garoto. Nesse momento, Chilmack e José até tentam chegar perto de Janiel para puxá-lo, mas segundo eles, tinha uma força que os impedia de chegar até Janiel. Era como se o mesmo vento que expelia as crianças sugasse Janiel. Janiel recobra a consciência e começa a clamar por socorro. Chilmack e José são impedidos e desistem de tentar alcançá-lo. Ao invés disso, eles decidem correr para a fazenda para pedir ajuda. Mas não vai dar tempo. Em poucos minutos, o garoto Janiel será abduzido. Caralho. Chilmack e José não acreditam no que eles acabaram de presenciar. Nunca viram nada parecido antes. Eles correm para a fazenda o mais rápido que conseguem, mas só conseguem chegar ao anoitecer. Aproximadamente às 18h30, a Dona Maria do Nascimento, a avó das crianças, é surpreendida com a chegada dos seus netos que estão aterrorizados. Tudo que eles conseguem dizer é que Janiel estava caído no chão e havia um dispositivo sobre ele. A avó não acredita na história, pensa que é brincadeira das crianças. Isso aí, 6 horas ao fechadinho da noite. Já tava pardeando pra eles chegarem em casa. Chamaram, aí eu saí pra porta da cozinha. Aí eles contaram a história dentro. Menino, e cadê o Janiel? Ora, ficou lá. Caiu lá, um bicho abaixou e tá labando, né? A primeira vez que eles contam, e eu acredito que eu tivesse ido olhar, né? Não demora muito e Peraí, ele falou que tinha um bicho que capturou o Janiel e ficou abanando. Janiel aparece na porta da casa. E ela logo vai ter certeza de que algo muito estranho aconteceu com seu neto. Aí o Janiel chegou. Menino, tu chegou. Aí se calaram. Aí, só falei aí pra próxima. Aí, menino de Deus, o que é isso? Ora, foi um bicho que cortou eu. Ó, então vamos lá, vamos tentar pensar de uma maneira mais técnica. O Janiel ficou pra trás, os dois chegaram primeiro, relataram de uma forma apavorada, e aí depois chegou o Janiel e confirmou esse relato. E provavelmente, como foi dito, já estava com a cicatriz. Ele foi cortado num local completamente sensível, que é a axila, um local que qualquer bobeirinha a pessoa morre. Bom, morreu, acho que eu tô exagerando. Ou não, eu não sei. É um lugar realmente sensível. Pelo nível da cicatriz que a gente viu no vídeo passado, eu não duvido que poderia ter complicações um tanto quanto agressivas. Eu vou falar desse jeito pro YouTube não me punir. Então aconteceu o negócio, na mesma hora ele chegou, já tava cicatrizado. Isso é estranho pra caralho. Janiel estava ali em pé, parado, em um estado semelhante a um transe, como se estivesse anestesiado. Ele falava com muita dificuldade e apresentava um machucado profundo na axila direita, com cerca de 7 centímetros de largura. Caralho. Além disso, outras estranhezas. Essa ferida profunda não sangrava. Havia uma espécie de espuma no local e na sua camisa não havia vestígios ou marcas de sangue. Tudo aquilo pareceu muito estranho para a Dona Maria. Então, no vídeo, bom, analisando de uma forma bem escrota a cicatriz, foi um corte bem fundo, cara. Um corte que, se não fosse cuidado imediatamente, com certeza iria infeccionar, enfim, iria colocar a vida do garoto em risco. As imagens não me deixam mentir. E pelo que foi dito, o garoto chegou, o corte já estava fechado, tinha uma espécie de espuminha e ele não estava sentindo dor. Cara, que loucura é essa, irmão? E assustada com o estado em que se encontrava o seu neto, pergunta o que havia acontecido. Ele responde que um animal o havia machucado. Apesar de Janiel garantir que não estava sentindo dor, Dona Maria achou melhor levá-lo ao hospital para suturar.
Bom, provavelmente ele disse que foi um animal porque ele não sabia o que era um alienígena. Com certeza, na cabeça de uma criança, tudo aquilo que não é humano é animal. É simples assim. Aos ferimentos e ouvir uma opinião médica. E então, todos chegam eufóricos no hospital de Itarema e explicam toda a história para os médicos e enfermeiros. E ninguém ali consegue explicar o que aconteceu com o pequeno Janiel, muito menos como ele não sente dor nem quanto suturam a sua ferida. Apesar das estranhas circunstâncias, os médicos disseram que estava tudo bem com o garoto. Logo em seguida, Janiel é liberado e todos seguem para casa. Caralho, olha isso, cara. Tipo, ele teve um corte profundo, chegou no hospital e falou, tá tudo bem, cara, já foi curado. Muito esquisito. Procurei informações sobre o médico que atendeu Janiel em 2008 e eu não encontrei nada significativo. A única citação que eu encontrei foi do ufólogo que trouxe o caso à tona, o professor Agobar Peixoto, que disse em uma entrevista que ao procurar o médico que teria atendido Janiel, os administradores do hospital se recusaram a dar qualquer informação sobre o assunto, incluindo o nome dos médicos e enfermeiros que atenderam a criança. As informações sobre esse caso são muito escassas, e a maioria das informações vem do ufólogo Agobar Peixoto. Será que é porque é um caso antigo? Sei lá, cara. Que não quer mais falar sobre o assunto. Nossa, sobre as informações de todos os pacientes que já foram atendidos. Será que tudo isso é arquivado? E mais, será que essas informações podem vir a público a qualquer momento? Não sei. Parece esquisito. Eu explicarei o motivo mais adiante. Mas por enquanto, vamos voltar para a história. Chegando em casa após o jantar, os pais e avós de Janiel pedem para que ele explique como tudo aconteceu. E o seu relato é, no mínimo, perturbador. Não falar pra você, né? Aí um negócio aceso aí depois se apaga. Esse negócio aceso era tipo o que? Uma lua? Como é que era? Uma lua. Uma lua. Aí depois se apagou. Se apagou, né? Aí depois quando se apagou, você já tava menino. Aí tinha 2 homens lá dentro e E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, tinha braço. tinha. Continua. Eu acho que ele tá com o braço levantado assim porque o rapaz que tá entrevistando pediu, né? Pra ficar visível o machucado ali. Tinha. Certo. Aí, só que não era de nós não. Certo. Era com unha de gato. De galo, é? Um dedão arreganhado. Sim, aí o dedo. Cara, o problema é que unha de galo, se a gente parar pra pensar, pode lembrar a unha de qualquer outro animal. Teve até um rapaz que comentou no meu vídeo passado dizendo que poderiam ser os reptilianos, porque são os alienígenas que se assemelham mais a animais. E realmente, a unha de galo parece, né? A unha de um réptil também. Era reganhada, era aberto, né? Era aberto Assim? Sim, dessa grossura também. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Cara, olha os detalhes que esse moleque solta. Eu não acho que ele foi instruído. Bom, eu realmente acho que ele passou alguma coisa extremamente traumática. Não dá pra afirmar com 100% de certeza que foi alienígena, mas no mínimo foi algo extremamente estranho. Apertar você? Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí na boca era? Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou A furar você. Pessoal, uma atenção rápida. Não é novidade pra ninguém que a popularização das bets aumentou muito. E graças a esse fenômeno surgiram várias bets ilegais. Bets que fogem de qualquer tipo de fiscalização. E não são transparentes como as leis do nosso país exigem. E é claro que existem dois tipos de bets. As ilegais e as legalizadas, que no caso são as que possuem sede aqui no Brasil. As que disponibilizam qualquer tipo de fiscalização. Que inclusive é feito pelo SPA. Se você aí tem mais de 18 anos e gosta de apostar, não cai em papo de renda extra. Não escute influenciadores que insistem em dizer que a plataforma tá bugada ou que investimento, não caia nessa. Inclusive, fazer anúncios do tipo é crime. Busque se entreter em plataformas que seguem todas as regras do nosso país, como por exemplo a Blaze. E tem mais, é muito importante saber que cada experiência é única e depende somente de sorte e não habilidade. 2. Evite jogar sem antes ler os riscos e as regras do jogo para saber o que esperar. 3. Não confundam as coisas, isso não é renda extra. O dinheiro depositado na plataforma deve ser encarado como um orçamento de diversão. E 4. Estipule um limite de tempo e dinheiro para apostar, beleza? Porque jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Dice. Bom, pessoal, estou aqui no Dice, essa maravilha. Eu vou explicar para vocês como funciona. Seguinte, vocês estão vendo que tem uma área vermelha e uma área verde, tá?
O objetivo é fazer o dado parar na área verde. Aqui você pode trocar, né, o lugar da área. Eu prefiro essa aqui. E esse é o objetivo, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? E torcer para que o dado pare aqui. Se parar, vai dar muito bom, tá? Vamos lá. Ok. Foi. Aí. Nossa, foi longe, hein? Foi bem longe. Mas tudo bem, eu vou mais uma. Vou continuar com a areazinha ali. Boa, garota! Aí, ó. Perdi a primeira, mas a segunda eu levei. É isso, vou parar por aqui. Para se cadastrar na Blaze é bem simples. É só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nossa, cara. Tipo assim, ele foi arrastado. O garoto foi arrastado. Nossa, cara. Olha o tamanho da marca. Como que alguém se corta daquele jeito e no mesmo dia fica tudo bem? Não sente dor, não sangra, vai pro hospital, o pessoal fala que tá tudo bem. Sei lá, cara. O relato de Janiel é um pouco confuso, mas é compreensível pelo trauma e pela sua pouca idade. Então vou explicar. Não, além de não ter muitas referências, principalmente da cultura pop. Explicar melhor o que ele disse que aconteceu. Enquanto Schumacher e José correram para pedir ajuda, a luz do objeto se apagou e ele pôde visualizar o que estava por trás da luz. Não foi lá pra cena, aí um negócio aceso aí depois se apaga. Esse negócio aceso era tipo o que? Uma lua? Como é que era? Uma lua. Uma lua. Aí depois se apagou. Se apagou, né? Aí depois quando se apagou, você já tava perto de mim. Ele descreveu essa suposta nave como uma esfera metálica. Após isso, o objeto começou a fazer voos Uma coisa é certa, esse garoto tem muita certeza do que tá falando. irregulares sobre o garoto, tentando retirá-lo do chão, mas não conseguiram. Ela tava falando que ia botar lá em cima e me arrasta no cima. Tentando pegar você, era? É. Aí Ela chegou a pegar em você a tarrafa? chegou, mas não deu pra arribar não. Provavelmente foi nesse momento que Janiel arranhou as costas. Quando não conseguiram pegar Janiel, os condutores do objeto se revelaram para o garoto. Aí tinha 2 homens lá dentro e E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, era? Tinha braço? tinha. Segundo Janiel, eram 2 seres de cor cinza, com olhos brancos e luminosos, e no lugar das mãos eles tinham algo que pareciam garras. Só que as unhas, só que não era de nós não. Certo. Era como unha de gato. Um dedão arreganhado. Janiel resiste, mas a criatura de alguma forma o paralisa. Quando consegue imobilizar o garoto, o ser humanoide tira um objeto semelhante a um canivete de sua boca e faz um corte profundo na axila de Janiel. Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Ah, na boca era? Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou A furar você. Apesar de ser uma das piores experiências que Janiel passou em sua vida, ele jura que no momento do ataque não sentiu nem medo e nem dor. Tu teve medo? Não. Na hora doeu ou não? Não, Não, não né? senti nada não. Os seres abduzem o garoto, e agora dentro da nave é submetido a vários exames e procedimentos, incluindo a aplicação da substância espumosa, que mais tarde intrigaria a sua família e os médicos do hospital. E acendeu uma luzinha forte e outra furada. Caralho, mano. Caralho, olha isso, mano. Não, e toda vez eu pauso pra dizer o quão impressionantes são esses relatos, são específicos, porque são mesmo. Se vocês aí não chegaram na conclusão ainda de que esse é o melhor relato de alienígena dos últimos tempos, você tá ficando maluco, cara. Era mais essas luzes, era dentro do carro? Não, era lá em cima. Professor, ele tá falando que toda vez que ele cutucava, a luz acendia forte e fraca. Dentro do carro? Ele tá dizendo aí, como é que ele fazia? Um globulaço, tinha uma luzinha lá em cima. Ah, sim, o objeto tinha umas luzes, né? Que piscava, né? Que abria e fechava, né? Quando ele cutucava, fazia o quê? A luzinha ia lá em cima e coisa. Não se sabe exatamente quanto tempo o garoto ficou dentro dessa nave,
Aparentemente, tudo isso aconteceu em questão de minutos, mas foi o suficiente para traumatizá-lo pelo resto de sua vida. No dia seguinte, o pai de Janiel pede para que ele mostre onde foi atacado. Chegando lá, eles perceberam algo muito estranho. O solo parecia ter uma marca no chão, e as crianças se lembraram de mais um detalhe. Diz que quando o objeto se aproximou, o metal do arame parecia se iluminar, adquirindo o tom avermelhado. E quando o Sr. Raimundo vai verificar as cercas, elas estavam todas destruídas. Não demorou muito para que os boatos de um menino abduzido se espalhassem na cidade. E com isso, Janiel foi vítima de chacotas, acusações e humilhações. Muitos diziam que ele teria inventado toda a história para chamar a atenção. Outros acreditavam que ele teria se cortado em uma cerca de arame farpado e inventado toda a história. Cara, mas se fosse isso, ele estaria morto. Teria sangue, teriam vários outros detalhes. E outro, um garoto de 6 anos criar toda essa história sozinho, detalhes impecáveis. Porque se tratando de uma criança, se ela tivesse criado essas informações, seria muito fácil de você pegar ela na mentira. Histórias ruins existem falhas, só que no caso do Janiel não tem. Mas Dona Maria, a sua avó, alega que não havia arames farpados cercando o local, apenas arame liso, excluindo essa possibilidade. Estamos no início de 2009, em Fortaleza, e o professor Agobar Peixoto recebe uma ligação de um amigo de Itarema, um radialista que falou sobre os boatos de um garoto que havia sido abduzido. Ele fica muito interessado na história e sai de Fortaleza em direção a Itarema para investigar o caso. Chegando em Itarema, ele segue imediatamente para a casa de Janiel. Ele pega sua filmadora e inicia a sua entrevista, que é o único registro do relato do garoto. As marcas e o relato do garoto impressionou o ufólogo, e ainda nesse mesmo ano levaria 3 vezes para Fortaleza para fazer exames e pesquisas. Nos resultados dos exames não apresentavam nenhuma anormalidade, e sem avanços significativos na investigação, Agobar começou a cogitar fazer uma hipnose regressiva em Janiel, para tentar extrair alguma informação. Mas pelo fato de ser muito jovem, ele decidiu esperar ele completar 13 anos para ter mais maturidade para fazer a hipnose. Ao longo dos anos, eles continuaram mantendo contato, e Agobar reforça que nesse tempo Janiel nunca quis se expor, nunca quis fama, sempre buscava entender o que havia acontecido com ele. Por muito tempo evitou falar no assunto, assim como seu irmão e seu primo. Cara, se a família realmente quisesse fama, se esse era o objetivo, eles iriam farmar o máximo que eles poderiam farmar. Eles não iriam inventar um relato e acabou, fica por isso mesmo. Ah, é isso aí, pronto. É mais um ponto que me faz acreditar nessa porra. Depois dos machucados e traumas, Janiel agora só queria esquecer tudo isso e seguir sua vida. Mas apesar de ter vivenciado essa experiência horrível, essa ainda não seria a pior coisa que iria acontecer na sua curta e trágica vida. Só acho que é a 10ª vez que aparece 2009 na tela. Ah, bom. Aí, Estamos no ano de 2016. Fui refutado ao vivo. Janiel tem 14 anos, agora um adolescente, e finalmente pode fazer a sua tão esperada regressão. Mesmo após tanto tempo, ainda busca respostas. 8 anos após o incidente, a sua vida não havia mudado tanto. Ele continuava vivendo a mesma vida simples do interior. Nesse tempo, nada semelhante havia ocorrido. Desde então, sua vida tem sido estudar e ajudar sua família no sustento da casa. A sua família, assim como muitas outras que moravam na região, dependiam muitas vezes da sorte de encontrar uma caça. Uma boa caça poderia garantir algumas semanas de comida na mesa. E no dia 6 de dezembro... Nossa, cara, então a situação é pior do que eu imaginava. Eles caçavam pra sobreviver? Nossa. De 2016, uma terça-feira, Janiel acorda bem cedo e toma o seu café, e segue para a frente de sua casa. E ele vai até uma mesa que fica embaixo de uma árvore. E ali em cima está a sua espingarda socadeira. Ele se prepara para caçar, e após preenchê-la com pólvora, Janiel decide testá-la. E uma tragédia acontece. Nossa, o disparo retrocede em direção ao rosto de Janiel, e cai no chão e morre quase que... O Janiel morreu instantaneamente.
aos 14 anos. Assim como sua vida, a sua morte também está envolta de mistérios. Caralho, Na noite mano, anterior que à sua fita. morte, É bizarro, porque todo mundo que de alguma forma tem contato com extraterrestres, supostos extraterrestres, tem sempre um final ruim, cara. Que coisa fato estranho e curioso aconteceu. Como eu disse no início, em 2008, na zona rural de Itarema, não havia sinal de celular. E em 2016, a realidade não era muito diferente. Havia sinal, mas para fazer uma ligação, você precisava procurar por um lugar alto para conseguir se comunicar. E um dia antes de perder a sua vida de uma forma trágica, Janiel queria muito fazer uma ligação. Ele queria falar com seu pai, que estava trabalhando há alguns dias em Fortaleza. E então, Janiel, junto com seu irmão Shilmak, segue para uma área da propriedade com melhor recepção de sinal. Após uma rápida conversa com seu pai, Janiel se despede e passa o telefone para seu irmão e retorna para casa para descansar. Shilmak continua na ligação por mais algum tempo, e ao regressar para casa ele percebe que tem uma criatura muito estranha encarando ele pela janela da casa. Tava de fora assim, do lado da janela. Só eu os olhos mesmo, de fogo. Igual o motoqueiro fantasma, que quando passa, né? Igual no filme na TV? É, isso. Aí eu, de que, menino? Tô toda arrepiada. Se você souber, do alpendre ou uma marabanta feia, o que? Sei lá, não sei nem contar, parece um homem, não sei o que é aquilo. Sei lá, uma coisona, de um homem, a cabeçona desse tamanho, cabeçona pelada, tô todo arrepiado. Então não reza, te benze, ai que benzer, ai rezar. Ele corre para a sala com muito medo e encontra Janiel deitado, dormindo profundamente na rede. Ele até tenta acordá-lo, mas não consegue. Nessa mesma noite que Shilmak teria visto aquele ser, a irmã de Janiel, Clayane, que morava em uma cidade vizinha, conta que teve um sonho profético com Janiel. Outro tipo na minha frente. Chegou minha vez. Vou sentir muita falta. Rapaz, eu fiquei tão arrepiada. Eu me levantei assim, assustada. Meu Deus do céu, aquele aperto no meu coração, né? Como se algo ia acontecer e tinha que eu estar do lado. Aí eu peguei a moto que a gente tinha. Eu vou lá na volta. Mas no meio do caminho, sua moto começou a apresentar problemas, impossibilitando que ela conseguisse chegar a tempo de ver o seu irmão com vida. Diana acredita que se não fosse por esse incidente, teria testemunhado ou evitado o acidente. A família de Janiel não acredita. Nossa, cara, que coisa estranha. Provavelmente muita gente vai estar dizendo, nossa, era pra acontecer então. Sei lá, cara, não sei se eu acredito nisso. Acredita que exista relação entre o ser estranho que apareceu um dia antes de sua morte com o fato ocorrido em 2008. Para eles é algo sobrenatural, como um prenúncio de sua morte. Como eu disse no início, o ufólogo Agobar não gosta de falar sobre o caso Janiel. Hoje ele é espírita e relata ter conversado e recebido cartas psicografadas de Janiel, em que ele pede para que não divulgue mais o caso. Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys. O caso Janiel, para mim, é um dos casos de abduções mais importantes da ufologia brasileira. Com certeza. Existem várias evidências que comprovam que pelo menos algo de muito estranho aconteceu ali. E como prometido, eu vou falar sobre a estranha coincidência que eu percebi. Esse roteiro já estava pronto há algumas semanas, quando em um certo dia eu tive um tipo de epifania e fui lá verificar. A edição é bacana, né, cara? O cara manda Foram bem. relatados ataques na Praia de São Francisco, na Baía do Sol e também no Mosqueiro. 2 dias após essa série de ataques, esses supostos humanoides estavam à caça novamente. E a vítima dessa vez seria o senhor Luiz Pereira Rodrigues, na cidade de Ananindeua. No dia 2 de novembro de 1977, os militares retornaram para Belém e ficaram de retornar a Colares no dia seguinte, dia 3 de novembro. Ainda nesse dia, Luiz Pereira Rodrigues se tornaria o protagonista de um dos casos mais impressionantes da Operação Prato, o caso do humanoide do Rio Guajará. Janiel foi abduzido por humanoides, exatamente na mesma data do único avistamento de humanoides da Operação Prato. Luiz Pereira Rodrigues foi perseguido por um humanoide no dia 2 de novembro de 1977,
e Janiel no dia 2 de novembro de 2008. Pode ser que isso signifique alguma coisa, assim como pode significar nada. Mas daí eu comecei a pensar, seria Janiel vítima do mesmo tipo de ser que teria assediado Luiz Pereira Rodrigues 31 anos antes? Esse é o canal Distopia. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Considere apoiar o canal se tornando membro ou comprando no meu link de afiliado Amazon. Na compra de qualquer produto, você ajuda o canal a continuar e não paga nada mais por isso. Ele, pessoalmente falando, foi muito ruim para ele, familiarmente, né? As pessoas enchiam muito o saco dele, houve problema na família por causa do caso, assim, coisa e tal. Então isso repercutiu intimamente ele como criança. E espiritualmente, ele mandou encerrar o caso. Quer dizer, hoje eu não toca mais no assunto. Bom, fiquem com esse relato extremamente interessante. Para mim, esse é o maior de todos. Não tem imagem de UFO, não tem... Ai, gente, ele é enorme! Não tem nada disso. Temos apenas um relato extremamente complexo vindo de uma criança de 6 aninhos, com uma cicatriz mais estranha ainda e que, no meu ponto de vista, fortalece mais ainda a narrativa do Janiel. No final das contas, não dá pra saber se foi extraterrestre, se foram seres demoníacos, ou seja lá o que for. A questão é que foi um relato extremamente estranho.